Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz. Esperar mais alguns minutos para que outros irmãos entrem também para o nosso culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Enquanto nós aguardamos, você também pode compartilhar este culto para que outras pessoas também sejam abençoadas, ouçam a palavra de Deus, sejam alcançadas com a graça e com a misericórdia do nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos esperar mais alguns minutos, que nós temos certezas que outros irmãos vão nos acompanhar também neste culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos esperar para que, pela graça de Deus, nós alcancemos pelo menos 30 pessoas para dar início ao nosso culto. Então compartilhe, aproveite esse momento também, para estarmos em comunhão, em unidade na presença do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao Deus eterno. Aleluia. Queridos irmãos, nós vamos começar nesse momento o nosso culto de celebração e adoração a Deus. E antes de iniciarmos o culto, eu quero pedir algo a você nesse momento, né? Que você faça da sua casa, nesse instante, um santuário ao Senhor. Então, você tenha reverência na presença de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus, o eterno Deus, Ele é onipresente. Isso significa que Ele está presente em todo lugar. Mas a sua presença se manifesta, a presença de Deus é manifesta quando nós o invocamos em nome de Jesus. Então eu quero te pedir nesta hora que você não faça da sua casa deste momento um momento de assistir um culto, né? Mas que você faça desse momento um momento de você prestar um culto ao Senhor. Então, para isso, não tenha na sua frente, nesse momento, comida ou bebida, não é? Consagre esse momento para você adorar a Deus, como você estivesse em comunhão física e presente com outros irmãos na casa de Deus. Então faça do seu lar, da sua casa, nesta hora, um santuário ao Senhor, para você invocar o nome do Senhor Jesus, e a presença do Espírito Santo de Deus se manifestará. A palavra de Deus, ela nos diz que nós adoramos ao Senhor pelo Espírito. E quando nós invocamos a Deus em espírito e em verdade, o Espírito se manifesta, o Espírito nos leva a glorificar ao Senhor Jesus. E quando nós glorificamos ao Senhor Jesus, o Pai é glorificado. Então faça da sua casa, neste momento, um local de santuário a Deus. Se concentre na presença de Deus. Nós vamos ter um tempo de louvor, nós vamos ter um tempo de adoração, e a presença de Deus se manifestará na sua casa, na sua família, né? Nós seremos abençoados e enriquecidos com a glória e com a manifestação da presença do Senhor Jesus nesta noite. Amém? Eu quero
iniciar esse culto com os irmãos lendo juntos o Salmo 121. Então eu peço àqueles que têm a sua Bíblia aí em papel, que abra a sua Bíblia, porque nós estamos usando, né, o nosso telemóvel, talvez você esteja usando o seu telemóvel para cultuar ao Senhor. Então pegue a sua Bíblia de papel, né, nós vamos abri-la no Salmo 121 e nós vamos ler todo o Salmo 121 e depois nós vamos orar. E depois da oração, nós teremos então um tempo de louvor e adoração ao nosso Deus, conduzido pela Alícia. E você na sua casa também adore a Deus, glorifique o nome do Senhor Jesus, né? Exalte a Ele com toda a glória e com toda a honra que Ele é digno. Salmo 121, a palavra de Deus nos diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Consagre este culto ao Senhor, a sua casa, a sua família. Peça que a manifestação do Espírito Santo de Deus seja presente na sua casa. Eu tenho certeza que nós vamos passar algum tempo aqui cheio da manifestação e da glória do Senhor. Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com você e eu sei que você será enriquecido nesta noite. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Nesse momento nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Nós consagramos, Senhor Deus, o nosso culto ao Senhor. Que este culto possa chegar até o Teu trono de glória e de graça, Senhor Deus. Ó Pai, como um aroma suave. Pai, nós invocamos o Teu nome. Nós invocamos o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Manifesta, Senhor, o Seu poder e a Sua presença nas nossas vidas nesta noite. Ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações através da sua palavra, trazendo paz, trazendo segurança, trazendo alegria, trazendo fé, trazendo esperança. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor vai fazer. Nós te damos toda a glória e toda a honra, porque só o Senhor é digno de receber. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, nesse momento, nós vamos adorar o nosso Deus e nós vamos dizer aquilo que nós acabamos de dizer também nas nossas orações. Nós vamos dizer através de um cântico de louvor ao Senhor e nós vamos dizer a Ele que Ele é digno de glória, que Ele é digno de honra e que Ele é digno de receber todo louvor. A Alícia vai nos ajudar nesse momento e você dê o seu culto de gratidão a Deus com o seu louvor que flui do seu coração, que é cheio de temor e graça por aquilo que o Senhor é. Vamos louvar ao Senhor. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas
maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Aleluia. O nosso Deus, Ele é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. E a sua palavra, a palavra de Deus, nos diz que nós somos casa do Senhor, nós somos habitação do Senhor, nós somos santuário do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós somos casa do Senhor individualmente, mas nós somos casa do Senhor também quando a igreja se reúne. E nós estamos reunidos nesta hora, mesmo virtualmente, pessoas que estão nos acompanhando, cultuando a Deus nesse momento aqui em Luxemburgo, em Portugal, no Brasil. E a palavra de Deus nos diz que quando nós nos reunimos como igreja, nós somos um santuário ao Senhor. E é isso que nós vamos declarar nesta hora. Nós vamos dizer, com o nosso louvor, com a nossa adoração, que nós somos casa de Deus, que nós somos a casa dele. Então você eleve a sua voz, cante ao Senhor, adore ao Senhor, faça desse cântico a sua oração e a sua adoração a Deus. Então nós vamos louvar ao Senhor, dizendo a Ele que nós somos a sua casa. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar.
muda as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa. Declare isso a Deus. Diga a Ele que você é casa, que você é a habitação dEle. E peça ao Espírito Santo de Deus para te encher nesta hora, para mudar aquilo que está errado em sua vida. Arrependa-se dos seus pecados. Peça a Ele que te limpe, que te lave, que te purifique com o sangue de Jesus, porque o perdão dele é completo para as nossas vidas. Vamos cantar mais uma vez. Diga a Ele que você é casa dEle. Peça que o encha neste momento. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia, glória a Deus. Para isso o Senhor nos criou, para sermos sua habitação, para termos comunhão com Ele, sermos cheios da sua presença. Nós já dizemos a Ele que Ele é digno de glória, nós já consagramos a nossa vida a Ele, mas a palavra de Deus nos diz também que toda a criação adora ao Senhor, que o céu anuncia a glória de Deus, que um dia declara outro dia a sua majestade, o seu poder. E a palavra do Senhor também nos diz, que tudo que tem fôlego, que louve ao Senhor. Nesse momento, nós seres humanos estamos passando, vivendo uns momentos difíceis, mas toda a criação adora ao Senhor. E se a criação adora, nós também devemos adorar, porque o Senhor busca e procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E nesse momento, nós vamos declarar que se a criação adora, eu também. E se você é um adorador, diga isso ao Senhor através desta canção. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas brilham das planetas nascem com o teu sopro. Se as estrelas te adoram, eu também. Posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Deus de promessas, sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida, a ciência, o som da tua voz seguirão.
falar. Cada céu pintado, um quadro se cria. Se a criação te segue, eu também. Teu Salvador, em meio à minha dor, vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, milhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantaste, eu também. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste em ter tudo, eu também. Vejo turbilhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um sol pra trás. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Eu vou pedir a Alicia que ore, agradecendo ao Senhor por esse tempo, né, onde nós estivemos louvando, adorando a Ele, né, com as nossas canções. E vamos também aproveitar esse momento para pedir ao Senhor que fale conosco através da sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse dia, Deus. Obrigado, Pai, por estarmos todos reunidos, Senhor, em casas diferentes, Senhor, para te louvar, Pai. Que a gente possa, Senhor, sentir a Tua presença, Pai. E que o Senhor possa usar o meu Pai para falar conosco, Pai. Que a gente possa guardar essa palavra em nossos corações, Pai. E que a gente possa entender, Pai, que assim como Tu deste a Tua vida por nós, Pai, que a gente possa estar prestes, Senhor, a dar a nossa vida por Ti também, Pai. Perdoe nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nesse momento nós vamos ter um tempo, né, de compartilharmos a palavra de Deus. Deixa eu preparar aqui o púlpito, né, onde estaremos ministrando a palavra do Senhor Jesus. Eu quero aproveitar, né, para saudar os nossos queridos e amados irmãos, né, que chegaram depois do início do culto, da palavra de saudação inicial que eu proferi. Então, que vocês sejam abençoados nesse momento, nós os abençoamos no nome de Jesus. Eu quero pedir ainda a você também, para nesse momento, se você puder, não é, para preparar o seu ambiente de culto, para você dar ao Senhor a glória que é devida, não é, ao nome dele, não é? Compartilhe também este culto, esta live, não é, para que outras pessoas também sejam alcançados, né, com a graça, com o poder e com a misericórdia do nosso Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, não é, a palavra de Deus, né, no livro de Marcos. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 4. E eu vou ler o texto da palavra do Senhor e depois nós iremos orar mais uma vez e vamos meditar naquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nesta noite. Abram então, por favor, as suas Bíblias no livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4. Deus hoje tem uma palavra de segurança, de fé e de esperança para as nossas vidas. Nós vamos ler então o texto, né, da palavra de Deus em Marcos capítulo 4, abra sua Bíblia
Nós vamos ler, eu peço a você que me acompanhe, a partir do verso 35, e nós vamos ler até o capítulo 5, verso 1. A palavra de Deus nos diz no livro dos Salmos que o Senhor, Ele exaltou acima de todas as coisas o seu nome, que é digno de toda glória, mas Ele exaltou também a sua palavra. Então, no momento que nós estamos diante da palavra, nós abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, para ouvirmos o Senhor falar conosco, nós estamos exaltando também o nome dEle. Então, Marcos capítulo 4, versículo 35 diz o seguinte: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vento e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado, exaltado seja o teu nome, que é digno de glória, que é digno de honra, que é digno de louvor. Pai, nós somos a sua casa, a sua morada. Ó Pai, nós fomos criados para ser cheios da sua presença. Por isso, nesta noite, encha o nosso coração, encha o nosso espírito, Senhor Deus, do seu poder. Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor prepare a casa, o nosso santuário, que nós possamos nos arrepender, Senhor Deus, dos nossos pecados, sermos lavados e regenerados pelo lavar da Tua palavra, pelo lavar do Teu Santo Espírito e pela purificação do sangue de Jesus. Pai, mas nós também exaltamos a Sua palavra, porque a Sua palavra, Senhor Deus, é o próprio Deus, o Verbo, o Logos de Deus que fez carne e habitou entre nós. A sua palavra foi revelada na imagem perfeita de Jesus, mas ela também foi registrada, Senhor Deus, para o nosso ensino, para a nossa salvação, para a nossa exortação. Por isso nós te pedimos nesta hora, fale conosco, envie a sua palavra, a palavra rema, a palavra que transforma, a palavra que traz vida, a palavra que traz paz, a palavra que traz fé, a palavra que traz segurança. Porque a sua palavra é espírito e vida. E que teu Espírito Santo ilumine, Senhor Deus, os nossos corações, o nosso entendimento nesta hora. Ó Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, todos nós, como humanidade, estamos atravessando um momento muito difícil. E esse momento nos traz medo, esse momento nos traz insegurança, esse momento nos traz desesperança. Mas a palavra de Deus, que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesta noite, é para exatamente nos trazer vida, nos trazer fé, nos trazer esperança, nos trazer segurança. Nós estamos verdadeiramente vivendo um momento de crise, nós estamos atravessando uma crise.
mas eu quero compartilhar a iluminação que o Espírito Santo me deu nesta palavra. E eu tenho um título para esta mensagem, algo simples, mas que este título fique guardado no seu coração e você deixe o Espírito Santo de Deus falar com você nesta noite, que é: atravesse a crise sem perecer. Nós estamos em uma crise, mas ela vai passar. Mas nós precisamos atravessá-la sem perecer na fé, guardando a nossa fé, a nossa esperança e a nossa segurança. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela se apresenta ou nos apresenta a vida como algumas metáforas. E durante esta semana eu trouxe uma mensagem para aqueles irmãos da Igreja Batista Missionária em Luxemburgo que nos acompanharam, falando sobre elas. E a Bíblia nos apresenta a vida, não é como um teste. A Bíblia aparece, não é, nos mostra a vida como um teste, onde nós precisamos ser aprovados. Esta é uma metáfora da vida. Mas uma outra metáfora da vida, não é? É uma incumbência de confiança, onde nós somos mordomos de Deus, não é? Pela vida que Ele nos deu, a qual nós teremos de dar conta a Ele. Nós vemos esta mordomia expressada na vida de Adão e Eva, quando foram criados e colocados no jardim para dominar sobre toda a terra que é do Senhor. Então nós podemos ver por inúmeras passagens na palavra de Deus que a vida é uma incumbência de confiança, a qual nós teremos que dar conta daquilo que o Senhor nos colocou nas mãos. Mas a palavra de Deus também nos apresenta a vida como uma atribuição temporária, um tempo que nós vamos passar, uma travessia. E é isto que nós precisamos entender e meditarmos nesta noite, sobre atravessar a crise sem perecer. E esse texto, ele vai nos levar a trazermos segurança. Não é? De onde vem então a segurança que nós precisamos para atravessar as crises da vida e para atravessar também a própria vida? Antes de entrar na mensagem, eu preciso trazer aos irmãos o contexto desta palavra, da travessia, não é, do Senhor Jesus com seus discípulos, no momento que Ele acalmou a tempestade. E quando nós absorvemos o contexto, nós poderemos então fazer uma aplicação para a nossa vida, nesta grande tempestade que estamos vivendo neste momento, atravessando, não é, este tempo. Então a palavra de Deus vai nos dizer no texto que nós lemos aqui em Marcos capítulo 4, a palavra de Deus nos diz o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Que dia era esse? Para nós entendermos esse dia, nós precisamos usar um critério de interpretação da palavra de Deus, que diz que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, quando nós comparamos os relatos do Evangelho, nós vamos entender, então, que este dia, do versículo 35, que aponta aqui naquele dia, foi o dia que o Senhor Jesus ele entrou em Cafarnaum, que está lá registrada no livro de Mateus, no capítulo 8. Então a palavra de Deus diz que ele entra em Cafarnaum, a palavra de Deus nos diz que ele entra na casa de Pedro, ele cura a sogra de Pedro que está com enfermidades. Então neste dia, no final do dia, muitas pessoas são trazidas até Jesus e a palavra de Deus nos diz então que ele cura os enfermos, ele expulsa muitos demônios e uma grande multidão chega até ele. E a palavra de Deus então vai nos dizer, lá no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 18, que Jesus então deu uma ordem. Qual foi a ordem? Olha, atravessem para o outro lado. Então, este dia foi o dia que Jesus entrou em Cafarnaum, fez grandes milagres, curou muitas pessoas e uma grande multidão estava ao redor dele. E nesse mesmo texto de Mateus, no capítulo 8, a palavra de Deus vai dizer então que Jesus entrou no barco. E Jesus entrou no barco com um objetivo, de chegar ao outro lado. E este é o nosso objetivo de vida também. Quando nós pensamos e meditamos sobre
a vida como uma travessia, uma atribuição temporária. Nós também queremos passar esta crise e chegar ao outro lado. E foi por isso que eu li com os irmãos até o capítulo 5, versículo 1, que o texto vai nos dizer que então eles atravessaram o mar. O propósito de Jesus foi que eles atravessassem. E eles chegaram ao outro lado. E o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida também é que nós vençamos esta crise e que nós consigamos chegar do outro lado, mas chegar em segurança. E é isso que nós vamos meditar nesta noite. Então a palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus entrou no barco e eles estavam naquilo que nós conhecemos como Mar da Galileia, ou como Quinerite, ou como Lago de Tiberias. Na verdade, é um grande lago de água doce, de onde as águas fluem do Monte Hermon e do Jordão, e fazem ali um grande lago. Mas neste lago, devido à sua localização geográfica, está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar, então eles são acometidos de tempestade. Então nós podemos observar que a nossa vida também, como uma travessia, nós vamos passar por ventos, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos ter tempestades. Mas o Senhor quer nos levar ao outro lado e nos levar em segurança. Agora, algo que é muito importante que nós entendamos é que para nós chegarmos ao outro lado com segurança, nós precisamos ter alguns princípios na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Atravessar sem perecer, mas atravessar com segurança. E de onde vem esta segurança? É isso que nós vamos analisar neste momento, através de 3 princípios da palavra de Deus. E a partir desse momento, se você interiorizar estas palavras no seu coração, mesmo no vento, mesmo nas tempestades da vida, nós teremos a certeza que nós vamos chegar do outro lado. Amém? Você pode dizer amém na sua casa, glória a Deus por esta palavra, porque esta palavra é para trazer-nos fé, coragem e ânimo, porque o nosso Deus está conosco. Então, o primeiro princípio que eu quero compartilhar com os irmãos, dentro desse contexto que eu falei com os irmãos, de a travessia, e nós vamos pensar nesse momento que nós estamos vivendo, como atravessar esta crise sem perecer. Então, o primeiro princípio, de onde vem a nossa segurança, está no versículo 35. A palavra de Deus nos diz que naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, ele quem? O Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que disse, vamos para o outro lado. E é isso que o Senhor está falando para nós nesta noite. A crise vai passar. Vamos para o outro lado. Então a nossa segurança, ela vem da palavra de Deus. A nossa segurança, ela vem da palavra do Senhor Jesus. Foi Ele que disse para os discípulos, vamos para o outro lado. Então, se nós desejamos, e eu sei que você deseja tanto quanto eu, atravessar essa crise em segurança, nós precisamos entender que os discípulos, eles foram para o outro lado e já era tarde da noite. O texto vai nos dizer, se nós olharmos criteriosamente o versículo 35, que já era ao anoitecer, já era tarde, e o Senhor Jesus disse, vá para o outro lado. Então, de acordo com as palavras do Senhor Jesus, a nossa segurança precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Então, se nós obedecermos às palavras do Senhor Jesus com os seus discípulos, e nós nos prepararmos para atravessar esta crise, crendo que o Senhor tem uma palavra para nós. A palavra de Deus, ela é fiel. A nossa vida aqui nesta terra também é uma travessia. E se nós colocarmos a nossa segurança nas palavras de Jesus, essa crise vai passar. E nós vamos chegar ao outro lado. A nossa segurança vem, mas para que a nossa segurança venha das palavras do Senhor Jesus,
2 pontos são importantes que eu quero compartilhar com os irmãos neste momento. E o primeiro deles está no versículo 36, que diz o seguinte: deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Queridos irmãos, para que eu e você, nós atravessemos esta crise em segurança, nós precisamos estar fundamentados na palavra de Jesus, mas nós precisamos ter atitudes que nos tragam essa segurança. E a primeira atitude é: deixe a multidão. Queridos, se você está ouvindo esta palavra, você parou para ouvir esta palavra, porque você tem um conhecimento da palavra de Deus, ou mesmo talvez você esteja ouvindo a palavra do Senhor pela primeira vez nesta noite, ou vai ouvir ainda em outro momento, pois ela ficará gravada. Para nós estarmos fundamentados na palavra de Jesus, nós temos que deixar a multidão. E a multidão, nesse texto, na aplicação que eu quero trazer para nossas vidas, é que a multidão é este mundo que neste momento não tem fé, não tem esperança, não segue a palavra do Senhor Jesus. Por isso fica a todo momento nos bombardeando com notícias ruins, com coisas ruins, porque essas pessoas não têm o Senhor Jesus. Então, para fundamentarmos a nossa fé e a nossa segurança nas palavras de Jesus, nós precisamos deixar a multidão. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Traga à sua memória aquilo que o Senhor já fez por você. Traga à sua memória a palavra do Senhor Jesus. Guarde a sua vida, guarde a sua mente, guarde as suas emoções. Deixe a multidão, se concentre na palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus foi e continua sendo: vamos para o outro lado. E a multidão diz que nós não vamos chegar, mas a palavra de Jesus diz que nós vamos chegar, que esse tempo vai passar. Então deixe a multidão de pensamentos ruins, creia na palavra do Senhor Jesus. Mas não basta apenas deixar a multidão ao ouvir a palavra. Você precisa ainda tomar uma outra atitude, que ela está implícita nesse texto, mas ela está explícita em Mateus capítulo 8, versículo 23, quando fala desse mesmo texto. Jesus, ele deu uma ordem: vamos para o outro lado. Os discípulos deixaram a multidão, mas o texto nos diz, em Mateus, e nós podemos aplicá-lo aqui, que os discípulos deixaram a multidão, mas Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram. Então, para que nós cheguemos ao outro lado, atravessemos esta crise sem perecer, nós precisamos então crer na palavra de Deus, que é a nossa segurança, deixar a multidão, mas seguir a Jesus, porque Jesus entrou no barco, Jesus está conosco, então nós precisamos seguir a Jesus. Deixe a multidão, mas siga as palavras do Senhor. E assim nós não iremos perecer na travessia da nossa vida. Amém? Você pode dizer glória a Deus na sua casa neste momento? A nossa segurança, ela vem da palavra de Jesus. Esta crise vai passar. Nós permaneceremos firmes, porque nós cremos na palavra daquele que vive e reina para todo sempre. Agora, um segundo ponto é importante sabermos de onde vem a nossa segurança. A nossa segurança vem da palavra do Senhor Jesus. Mas a nossa segurança também precisa vir da presença de Jesus. Olha o que diz o texto, queridos irmãos. Versículo 36. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Mateus vai nos dizer que Jesus entrou no barco. A nossa segurança vem da presença de Jesus no nosso barco. A nossa segurança vem da presença de Jesus na nossa vida. Jesus precisa estar
no barco da nossa vida. Mas para que nós deixemos a multidão, nós precisamos seguir a Jesus. Nós precisamos entrar no barco. Mas preste atenção, queridos irmãos. Jesus só entra no barco de quem oferece o barco a Ele. A palavra de Deus nos diz que Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas o Senhor Jesus só entra aonde Ele é convidado. E para que o Senhor Jesus entre, nós precisamos convidá-lo. E nós precisamos oferecer a Ele o nosso barco. A nossa segurança precisa vir da presença de Jesus no seu barco, na sua vida. Jesus está na sua vida. Jesus está no seu barco. Se Ele ainda não está, esta noite é uma grande oportunidade para você entregar a sua vida ao Senhor Jesus e pedir a Ele para entrar na sua vida, no seu coração e te ajudar com segurança na travessia deste mar revolto. Mas, mesmo que o Senhor Jesus esteja no barco da sua vida, e o Senhor Jesus está no barco da vida de muitas pessoas, mas tem um ponto que é muito importante a compartilharmos nesta noite. E eu vou ler o texto do versículo 36 em diante. Diz assim a palavra de Deus: deixando a multidão, e eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se levantavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Queridos irmãos, eu gosto muito desta frase, deste versículo, porque traz-nos grande revelação. Talvez Jesus já esteja na sua vida, mas aonde é que Ele está que não tem te trazido segurança? Aonde o Senhor Jesus está que você está sofrendo com medo? Aonde o Senhor Jesus está que você está pensando que vai perecer nessa travessia, neste momento de crise? O texto vai nos dizer que Jesus estava na popa. Eu não sou grande conhecedor de navegação e por isso eu fui pesquisar, apesar de já saber o conceito, mas eu quero trazer um resumo, né, de uma explicação que está na Wikipédia, que você também pode aprender e aplicar. E eu vou ler com os irmãos. A popa ou a ré é a seção traseira de uma embarcação, sendo tecnicamente definida como a área constituída entre o painel da popa e as aletas da embarcação. A popa é o local do aparelho de manobra do navio, em especial do leme e da roda do leme. Simplificando, queridos irmãos, Jesus estava no lugar de direção daquele barco. Jesus estava no lugar do leme, Jesus estava no lugar de direção. E muitas vezes nós estamos inseguros, porque Jesus está no barco da nossa vida, mas nós não queremos entregar a Ele a direção. E o Senhor Jesus estava dormindo, mas Ele estava no lugar de comando da vida. E para que nós atravessemos este momento em segurança, nós precisamos ter Jesus presente na nossa vida, mas Jesus precisa ser o centro. Jesus precisa ser aquele que o comanda e nós precisamos entregar a Ele o controle da nossa vida. Nós precisamos entregar a Ele a direção da nossa vida. O texto vai nos dizer que o Senhor Jesus estava dormindo, falando da sua humanidade. Ele tinha passado, por isso que eu apliquei o contexto com os irmãos, durante todo o dia fazendo milagres, curando pessoas, cuidando de pessoas. E durante a noite o seu corpo físico, porque o Senhor Jesus, Ele é plenamente homem, mas Ele é também plenamente Deus. E o seu corpo humano precisou descansar. Mas a sua soberania, a sua divindade estava presente nele naquele momento.
Então, quando o Senhor está na direção da nossa vida, nós precisamos descansar. Queridos, se você quer chegar ao outro lado, se você quer atravessar esta crise com segurança, sem perecer, coloque o Senhor Jesus no centro da sua vida, no controle da sua vida. Mas para que isso aconteça, mesmo que isto aconteça, não quer dizer que nós não vamos passar por momentos de ventos e de tempestades. O Senhor Jesus, ele sabia aquilo que iria acontecer devido à manifestação do Espírito Santo de Deus na vida dele, a sua onipresença, a sua onisciência. Mas nos momentos de aflições como nós estamos vivendo hoje, quando Jesus está no barco da nossa vida, nós temos a quem socorrer, nós temos a quem pedir socorro, nós temos em quem nos refugiar. É por isso que nós precisamos deixar a multidão, é por isso que nós precisamos crer na palavra de Jesus, seguir a sua palavra e deixar que ele entre no barco da nossa vida. Meus irmãos, eu e você, nós estamos passando por um momento de vendaval, nós estamos passando por um momento de tempestade, mas quando esse momento chega, nós temos a quem clamar. E eu quero te apresentar uma atitude neste momento de quem tem Jesus no barco, de quem tem Jesus no centro. E esse texto vai nos ensinar que naquele momento, o verso 38 nos diz que Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram. Queridos irmãos, neste momento, o princípio que nós precisamos aplicar para a nossa vida nesta hora é de aproximação. Nós precisamos nos aproximar de Jesus. E foi isso que os discípulos fizeram. Eles foram até Jesus. Queridos, se aproxime-se do Senhor neste momento. É um tempo de nós nos recolhermos, nós estamos recolhidos nos nossos lares, nas nossas casas. Mas é momento para nós buscarmos mais a Deus, pedir socorro. Aproxime-se de Jesus, como os discípulos fizeram. Eles acordaram o Senhor e eles clamaram a Jesus. O texto vai nos dizer: Mestre, não te importa que morramos? Queridos, a presença de Jesus na nossa vida, neste momento, ela é real. O texto que nós abrimos o culto nesta noite, o Salmo 121, nos diz que o nosso Deus não dorme. Ele está atento ao clamor do seu povo. Isaías 64 vai nos dizer que nunca se viu e nem ouviu um Deus além de ti, falando do nosso próprio Deus, que trabalha por aquele que nele espera. Por isso é momento de nós, como discípulos e como igreja, aproximarmos-nos do Senhor e clamarmos a Ele, porque a sua palavra é fiel. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, no momento que o Senhor Jesus já tinha ressuscitado, ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus está conosco, nós precisamos nos aproximar dele, nós precisamos clamar. E o Senhor Jesus também, no livro do Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 14, no versículo 16, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus ele iria para o Pai, mas ele deixaria conosco com outro conselheiro, consolador, que estaria conosco em todos os momentos. Querido, é momento de buscarmos segurança no Senhor Jesus. Buscarmos segurança na palavra do Senhor e buscarmos segurança na presença dEle, porque Ele quer nos socorrer, Ele quer nos ajudar. É momento de eu e você, nós clamarmos a Deus, pedir ao Senhor: Senhor, não importa que morramos, o Senhor importa-se conosco, Ele importa-se com você que está ouvindo esta mensagem. O Senhor não nos abandona, Ele está conosco no barco da vida. Mas para atravessarmos esta crise sem perecer, a nossa segurança precisa vir do poder de Deus. Nós precisamos ouvir as palavras do Senhor Jesus. Nós precisamos ter o Senhor Jesus na nossa vida, no controle do centro da nossa vida. Mas para que atravessemos esse momento,
em segurança e cheguemos ao outro lado, nós precisamos crer que a nossa segurança vem do poder de Deus. Quando os discípulos clamam ao Senhor Jesus, a palavra de Deus então vai nos dizer o seguinte: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Queridos irmãos, a nossa segurança, a nossa bonança vem do poder de Deus. O Senhor é todo-poderoso, Ele é onipotente. O Senhor, Ele é onisciente, tem toda a ciência e conhecimento. E o Senhor, Ele é onipresente, Ele está presente em todo lugar. E basta uma palavra sua, e essa tempestade vai se acalmar. Queridos irmãos, o mundo está de joelhos por causa de um vírus, mas não se ajoelha diante daquele que tem todo o poder nos céus e da terra. Nós precisamos buscar segurança no poder de Deus, no poder do Senhor Jesus. Ele é soberano. A nossa segurança para atravessarmos esta vida precisa estar confiada nele. Agora, presta atenção como nós mantemos a nossa confiança nele. O versículo 40, a palavra de Deus diz assim: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé. Queridos irmãos, o medo é inerente ao ser humano. O medo traz-nos livramentos de muitas coisas. Mas a palavra que o Senhor Jesus coloca, segundo esta versão aos discípulos, é: por que vocês estão com tanto medo? Se nós temos a palavra de Deus, se nós temos a presença de Deus, nós precisamos crer no seu poder, que Ele é poderoso para nos guardar. Nós podemos até ter medo, mas nós não podemos ter tanto medo, porque a nossa confiança precisa estar baseada no poder de Deus. Então o Senhor Jesus faz uma pergunta aos discípulos e Ele faz a nós também: ainda não tem fé? Ou em outra versão, onde está a vossa fé? Onde está a nossa fé como os cristãos? Onde está a nossa fé com aqueles que creem na palavra, com aqueles que seguem a Jesus? A nossa fé precisa estar firmada na palavra dele. A nossa fé não pode estar firmada em governos humanos. Nós estamos orando pelo governo humano, pelas autoridades. A nossa fé não pode estar firmada na ciência, mas nós estamos orando, pedindo a Deus que a ciência, o poder científico traga-nos cura, traga um remédio. Mas a nossa confiança precisa estar no poder de Deus, que é soberano sobre todo o governo humano e sobre toda a ciência, porque toda boa dádiva vem dele, e a nossa confiança precisa estar na palavra dele. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que a nossa fé vence o mundo, e o amor lança fora todo medo. E a fé, ela é manifesta pelo amor. Então, em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, a palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Queridos irmãos, Deus cuida de nós. Deus cuida do seu povo, Deus cuida da minha vida, Deus cuida da sua vida, assim como Ele cuidou da vida daqueles discípulos. E nós vamos passar esta crise, mas a nossa segurança precisa vir da palavra de Jesus. A nossa segurança precisa vir da presença de Jesus, e a nossa segurança precisa vir do poder de Deus. Queridos, nós precisamos entender que o versículo vai nos dizer, o versículo 39,
que mediante a palavra de Jesus, os ventos se aquietaram, o mar se acalmou e veio completa bonança. Nós teremos tempo de bonança na nossa vida. A bonança vai chegar, mas para isso nós precisamos ser obediente à palavra de Jesus, que nos diz para ir para o outro lado. Nós precisamos ter discernimento da presença de Deus na nossa vida, através do seu Espírito Santo. E nós precisamos viver uma vida de fé no poder de Deus e nos seus planos para nós, que é planos de paz e de descanso. Queridos irmãos, a travessia deste mar, a obediência à palavra de Deus, algumas vezes não vai nos livrar da tempestade, mas ela vai nos livrar na tempestade. A presença do Senhor Jesus não vai nos livrar da tempestade, mas vai nos livrar na tempestade. O poder de Jesus, ele vai se manifestar em nosso favor. Que a nossa fé, a nossa segurança e a nossa esperança esteja no Deus vivo, porque a sua palavra é a verdade e ele está conosco a todo tempo. Queridos, que nós coloquemos neste momento a nossa segurança no Senhor Jesus. Como atravessar a crise sem perecer? Como atravessar esta crise sem perecer? Confiando nas palavras de Jesus, confiando na sua presença e confiando no seu poder. Meus irmãos, esta tempestade vai passar. E assim como o Senhor Jesus levou aqueles discípulos ao outro lado, ele também vai nos levar. Confie nele. Creia na sua palavra. Creia nas suas promessas. Lance fora o medo e ame a Deus. Viva uma vida de fé e de confiança nele. Isso não significa que nós vamos nos expor, mas nós precisamos crer que Deus é poderoso para nos guardar. E eu quero encerrar esta mensagem neste momento, lendo com você, mais uma vez, o Salmo 121, que foi a abertura deste culto nesta noite. E eu quero que você me acompanhe nesta leitura e você que nós deixemos esta palavra entrar profundamente no nosso coração. Salmos 121 diz o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? De onde vem a nossa segurança neste mar revolto que nós estamos passando? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o seu protetor, o protetor de Israel, não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O meu socorro, o seu socorro, vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Atravesse a crise sem perecer, crendo que a sua segurança está nas palavras do Deus Altíssimo, na sua presença e no seu poder. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós vamos orar neste momento e eu quero fazer 2 desafios e 2 apelos neste momento.
E eu quero que você continue nesse espírito de oração. E talvez você esteja nos acompanhando neste culto, neste momento, ouvindo esta palavra. E você está atravessando uma grande crise como nós. E talvez não só esta crise causada pelo coronavírus, mas talvez você esteja em uma crise conjugal, em uma crise financeira, em uma crise emocional. E você precisa de segurança, precisa de descanso neste momento. E você ouviu esta palavra e você quer crer nessa palavra, porque o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. E a palavra de Deus nos diz: se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. E você quer conhecer esse Jesus, não só de ouvir falar, e você quer deixar a multidão e segui-lo, e você deseja que ele entre no barco da sua vida e te ajude a atravessar esta crise. Eu vou orar com você neste momento, e você vai orar comigo no seu coração, no seu lugar de culto. Nesta hora, você pode repetir as palavras que eu vou dizer neste momento. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor soberano sobre todas as coisas, eu ouvi esta palavra neste momento e eu preciso desta segurança e eu creio, Senhor Deus, nesta palavra. Eu te peço agora, entre na minha vida, entre no barco da minha vida, porque eu quero, Senhor, colocá-lo no centro, no leme, na direção e no controle da minha vida. E eu te reconheço como o único Deus e como Senhor, e no Senhor Jesus Cristo como o meu único e eterno Salvador. Meu Deus, me ajude a atravessar esta tempestade, porque eu creio na sua palavra e agora eu tenho a sua presença. Manifeste o seu poder na minha vida, trazendo paz e segurança. Em nome de Jesus. Amém. E se você fez essa oração, você crê nesta palavra, e se você está perto de alguém ou de algum lugar que você possa pedir ajuda e auxílio para te instruir na caminhada com Jesus, que você faça isso ou nos mande uma mensagem em privado. Nós vamos te acompanhar, nós vamos te aconselhar. Mas agora eu quero também conclamar a Igreja do Senhor Jesus, para que juntos nós oremos ao Senhor e nós clamemos ao Senhor para que Ele nos ajude a não perecer, para que a sua palavra se torne verdade na nossa vida, porque ela é verdade, e nós possamos viver não conforme a multidão, mas seguindo a Jesus, crendo na sua presença e na sua promessa, e na manifestação do seu poder, para trazer a nós e à humanidade a cura para esta pandemia, e pedir a Deus também que nos guarde e nos proteja de todo mal. E eu conclamo a você, neste momento, na sua casa, fechar os seus olhos e orar, fale com Deus, eleve os seus olhos para o Senhor, mas abra a sua boca, o seu coração e clame a Ele, para que Ele nos guarde, nos livre e nos proteja. Eu vou orar, mas Deus, o Senhor, Ele quer ouvir a sua oração e o seu clamor. Deus não se importa com palavras, porque Ele sonda, conhece o nosso coração. Peça a Ele socorro, porque Ele é fiel. Senhor Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, neste momento, os seus discípulos e a sua igreja vêm até o teu trono de graça para te pedir ajuda. Assim como aqueles discípulos no mar da Galileia foram até o Senhor para pedir socorro, nós te pedimos nesta hora, Senhor, porque cremos na sua palavra. Livra-nos, Senhor, livra a humanidade deste mal. Pai, a nossa confiança e a nossa esperança está no Senhor, mas o Senhor usa homens e autoridades governamentais, ó Pai, e a ciência, ó Pai, que o Senhor traga neste momento a cura para esta enfermidade, deste vírus.
Ó Pai, que o Senhor dê sabedoria às autoridades para agirem, não com medo, mas agirem conforme a sua palavra. Nós te pedimos, leve-nos, Senhor Deus, em segurança o nosso destino. Ó Pai, leve-nos em segurança nesta vida que passa tão rápido. Pai, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor guarde-nos, Senhor Deus, de serem infectados por este vírus. Ó Pai, mas se formos, Senhor Deus, porque o Senhor é soberano, que o nosso corpo, Senhor Deus, produza anticorpos e o nosso sistema antiviral, Senhor Deus, combata, Senhor Deus, este vírus, Senhor Deus, e nós possamos ter saúde. Pai, eu te peço por aqueles, Senhor Deus, que são pessoas de riscos, os idosos, Senhor Deus, aqueles que têm outros problemas, Senhor Deus, outras doenças, guarde-os, Senhor Deus, de todo mal, fortaleça-os também. E nós, como igreja do Senhor, clamamos nesta hora, ó Deus, por aqueles que já estão infectados, que estão nos leitos, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor também os fortaleça pela palavra do seu poder. Porque a tua palavra nos diz, no Salmo 107, versículo 20, enviou a sua palavra e os curou. Envie a sua palavra nesta hora e que haja cura, que haja milagres, Senhor Deus, que haja restauração, que aqueles que estão respirando mal recebam do Senhor o fôlego de vida, Senhor, e possam ser, Senhor Deus, sarados e curados para o louvor da sua glória. Pai, que o seu poder se manifeste nos hospitais e nos leitos de todo o mundo. Ó Pai, nós clamamos, ó Pai, por toda a humanidade nesta hora. Ó Pai, que venha, Senhor Deus, neste momento, te reconhecer como Senhor e Deus, e Criador e Senhor de todo o universo. Nós oramos crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Nós descansamos no Senhor, porque o Senhor está conosco. O seu pensamento é de paz e não de mal, para nos dar um fim e uma esperança. E quando passarmos, Senhor Deus, por esta crise, olhemos para trás e vejamos a sua boa mão sobre nós, nos guardando e nos protegendo, até o dia que estaremos com o Senhor para sempre na glória. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu vou ainda fazer alguns avisos. Eu peço que você continue online. Eu quero neste momento também fazer 3 avisos, depois nós vamos orar pelo Flávio, que faz hoje aniversário, né? Mas eu quero fazer 3 avisos que são importantíssimos para nós como igreja, né? Eu estou falando para a Igreja Batista Missionária em Luxemburgo e para você também que nos acompanha. Queridos irmãos, o primeiro aviso é um desafio e é um propósito nosso como igreja do Senhor. Eu quero te lembrar que nós, como servos do Deus Altíssimo, nós somos também mordomos de Deus nesta terra. E nós precisamos administrar bem tudo que Ele tem nos dado, a nossa vida, o nosso tempo, mas também as nossas finanças. Nesse momento nós não estamos reunidos presencialmente na casa de Deus, mas eu quero te lembrar que você que é fiel ao Senhor, você tem um compromisso também de sustentar a obra de Deus. E por isso você pode fazer os seus dízimos e as suas ofertas. E nós temos no site da igreja, eu peço a você que procure lá, a conta da igreja onde você pode fazer a sua oferta. Seja ela por transferência bancária, seja ela também por cartão de crédito, pelo DigiCash, por PayPal. Mas eu te peço, em nome de Jesus, colabore com a igreja, com a obra do Senhor, para que no momento que esta crise passar, nós tenhamos condições de mantermos a estrutura que o Senhor tem nos dado. Nós estamos no mês de missões, nós fazemos missões, nós enviamos ofertas missionárias para outro campus. Então não abandone a casa de Deus e o compromisso que você tem, faça a sua oferta. E se você não quiser fazer através de um modo digital, talvez você não tenha segurança ou como, você pode separar também a sua oferta e no momento oportuno entregar na casa
casa de Deus, mas lembre-se que nós precisamos sustentar a obra de Deus. Queridos irmãos, eu quero lembrá-los ainda que nós estamos no relógio de oração, orando 24 horas por dia, todos os dias da semana. Mantenha o seu compromisso de oração, o seu horário de oração. E se você não está ainda orando, fazendo parte deste relógio de oração da IBM Lux, e você é membro desta igreja e quer participar, entre lá, né, no grupo do WhatsApp, ou então mande uma mensagem privada. Nós vamos mandar um horário para que você esteja orando, porque esta igreja está clamando já há 15 dias, 24 horas por dia em oração. Você pode fazer a sua oração no seu momento devocional, mas é importante que juntos, como igreja, nós vemos nesse texto que nós lemos, que todos os discípulos foram juntos clamar ao Senhor Jesus. E nós precisamos clamar juntos, então, como igreja do Senhor. Quero lembrar ainda também que na próxima terça-feira nós teremos o nosso culto de oração, que é um momento devocional, onde eu trarei uma pequena palavra de meditação, de conforto para o nosso coração, e depois nós vamos todos juntos orar e clamarmos ao Senhor. Queridos irmãos, nós vamos orar neste momento pelo Flávio. Eu peço a você, irmã Kátia, que está nos acompanhando, que abrace-o neste momento, coloque a sua mão sobre ele, e nós, como igreja do Senhor, vamos invocar a manifestação do poder de Deus sobre a vida dele, e sobre aqueles também que durante esta semana fizeram aniversário. Depois desta oração, eu vou impetrar a bênção apostólica sobre a sua vida, e nós vamos atravessar esta crise em segurança, porque o nosso Deus, Ele é conosco. Nós cremos na sua palavra, nós cremos na manifestação da sua presença e nós cremos no seu poder. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te exaltamos por esse tempo maravilhoso que podemos, Senhor Deus, ter a nossa fé restaurada, fortalecida, Senhor Deus, por um tempo de louvor, de adoração, de comunhão ao Senhor, de culto como igreja do Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor Deus, também por mais um ano de vida que o Senhor concede ao Flávio. Nós te agradecemos porque o Senhor tem um grande propósito na vida dele. Ó Pai, nós lembramos do grande livramento que o Senhor deu, livrando-o da morte. Ó Pai, nós te damos graças por mais este ano. Ó Pai, te pedimos que a tua bênção seja sobre a vida do Flávio. Ó Pai, sobre a vida do Carlos, sobre a vida da Kátia, sobre a vida do Guilherme e pela vida da Nelícia. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Ó Pai, que o Flávio cresça a cada dia, Senhor Deus, em estatura, em sabedoria e graça, Senhor Deus, diante dos homens e também diante do Senhor. E que sobre nós, a tua igreja, o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, a consolação, ó Pai, e a ajuda do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, sobre a igreja do Senhor na face da terra. Nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.